Bem, pessoal, continuando aí com as funções polinomiais, vamos ver agora uma parte introdutória de função cúbica aplicada às agrárias, tá certo? Então, ver algumas definições, alguns exemplos de funções cúbicas completas, incompletas, definições, e aí entender um pouco. Na próxima aula, a gente vê algumas aplicações. Inicialmente, vamos ver com a parte da introdução. Bem, definições, né? Na álgebra, a função polinomial associada a um polinômio de terceiro grau é chamada de função do terceiro grau ou função cúbica, tá certo? Então, sempre que for do terceiro grau, aí tiver um maior expoente. Se ele for 3, é dado dessa forma. Tem aqui algumas representações, né? Uma função cúbica univariada, né? Ela é univariada porque tem uma única variável, como nós vemos estudando. Ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? F de x igual a x ao cubo, bx ao quadrado, mais 6x mais d, né? No lugar do f de x pode ser o y, sem problema nenhum. Ela pode estar escrita ao contrário aqui, também não tem problema, né? Colocar primeiro o valor de D, C, B, A, né? Em ordem decrescente os coeficientes. O que nós temos que entender é que o coeficiente que está com o x ao cubo é o valor de A. O que está com x ao quadrado é o valor de B. O que está com x é o valor de C. E o que está independente é o valor de D. Então, ó, que não tem variável é o valor de D. Então, a ordem ela é o de menos importância, porque na matemática, a ordem das parcelas não altera a soma, tá certo? Então, nas funções cúbicas, nós temos coeficiente A, B, C e D, né? São números reais. O A é diferente de zero, o B, o C e o D podem ser igual a zero, sem problema nenhum. Quando todos os coeficientes são diferentes de zero, quer dizer que é uma função completa. Se algum deles aqui, o B, o C ou o D, forem iguais a zero, isso quer dizer que é uma função incompleta, né? Não tem os valores de B, C e ou D. O valor de A ele tem que ser diferente de zero. Ele tem que vir, porque o valor de A é o que define o grau da função, né? AX ao cubo. Então, se o A for igual a zero, isso quer dizer que a função aqui vai ser anulada ao cubo dela. Ela não seria uma função cúbica. Então, para ser uma função cúbica, o valor de A tem que ser diferente de zero. Esse grau, como já foi dito antes, o grau da função é de acordo com o maior expoente. Nós vimos isso na linear quadrática, agora cúbica. No nosso caso aqui, é uma função cúbica, o 3 é o maior expoente. Assim como a função linear tem apenas uma raiz real, a função quadrática pode ter até duas raízes reais, pode ter duas, né? Pode ter uma ou nenhuma. As funções cúbicas também, ela pode ter até três raízes reais distintas, né? Distintas, raízes reais distintas, diferentes. Tá certo? E aí, a gente sempre analisa que todas essas funções têm dois elementos básicos. O domínio, que corresponde ao conjunto dos valores das abscissas, valores de x, e a imagem, que é o conjunto dos valores das ordenadas, né? Que é o f de x, que é dada por y. Então, o x é as abscissas, está na horizontal, e o y é a ordenada que está na vertical. Pode ser escrito y ou f de x. Tá certo? Alguma dúvida sobre essa definição aqui? Todo mundo entendendo direitinho? Então, seguindo adiante. O gráfico de uma função cúbica é uma curva com duas concavidades, podendo ter pontos de máximos e mínimos no mesmo intervalo. Observe que a função linear é uma reta, ela é crescente ou ela é decrescente. A função quadrática, ela tem uma concavidade, ou para cima ou para baixo. Tem apenas uma.
tem um ponto de máximo ou ponto de mínimo, uma coisa ou outra. Já a função cúbica, né, ela vai ter ponto de máximo e ponto de mínimo ao mesmo tempo. Elas podem ter essas duas concavidades e ter ponto de máximo e ponto de mínimo ao mesmo tempo, né? Para encontrar as raízes do gráfico, deve passar pelo ponto que representa as raízes, logicamente, né? A gente vai ver. Quando o ponto corta o eixo do x, ele encontra as raízes. Quando ele corta o eixo do y, ele acha o valor de d. Observe que quando é numa função linear, cortou o eixo do y, acha o valor de b. Numa função quadrática, cortou o eixo do y, acha o valor de c. Na função cúbica, cortou o eixo do y, acha o valor de d. Sempre vai encontrar o termo que tem o coeficiente que é independente. Existem duas possibilidades para orientação do gráfico, no coeficiente, né, A. Se o A for maior que zero, o gráfico produz duas concavidades, sendo a primeira para baixo, ponto de máximo, e a segunda para cima, ponto de mínimo. Né? Aqui é uma forma geral de uma função quadrática, de uma função cúbica, f de x igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais x mais c. O valor de A aqui, ó, é 1 maior que zero. Né? E está aí, ó, concavidade para baixo, está aqui. Né? Observe que isso aqui está virado para baixo. E essa segunda aqui está virada para cima, a abertura. Observe que ele muda. Se o A for negativo, o gráfico também possui duas concavidades, sendo a primeira agora para baixo, para cima, com ponto de mínimo, e a segunda para baixo, com ponto de máximo. Observe que o A aqui, ó, é menos 1, menos x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1. Então, menos 1, negativo. Aí aqui é invertida a função. Concavidade primeira para cima e a segunda aqui para baixo. Aqui, ó, a gente observa, né? Se f de x tiver o a negativo, então primeiro ele decresce, tá certo? Aí cresce e decresce de novo. Se for positivo, ele cresce, aí decresce um pouco e cresce de novo. Vou mostrar com gráficos mais acentuado isso. As funções cúbicas pode possuir uma raiz real, né? Um exemplo, como foi esse que nós acabamos de ver. Tá aí, ó. Ela é dessa forma, tá certo? Ou dessa forma aqui, ó. Então, quando tem uma raiz real, ela só passa em um ponto no x aqui, ó. Observe que ela está passando aqui no menos 1. E ela aqui está passando quase em 2, aqui em 1, alguma coisa, 1,9. Tá vendo? O valor de A aqui é o que define, logicamente, mas observe que ela está passando só num ponto. Então, ela pode passar só em um ponto. Então, só tem uma raiz real. Se ela tiver duas raízes reais, deixa eu dar destaque nesse duas aí, que ficou raiz real, mas o 2 não ficou em destaque. Sim, né? Duas raízes reais. Então, está aqui, ó, uma função,
qualquer. Né? Observe aqui, ó. Aqui ela tem duas raízes reais. Né? Observe que quando o A é positivo, aqui ó, o A 2,5 positivo, concavidade para baixo a primeira e a segunda concavidade para cima. Na primeira ela tem ponto de máximo, ó, e na segunda ela tem ponto de mínimo. Máximo e mínimo. Tá certo? Aí, como nós vemos aqui, ó, ela cresce, chega no ponto máximo, aí decresce, chega no ponto mínimo e cresce de novo. Se o ar for negativo, ó, tá aqui, ela decresce, ó, chega no ponto mínimo aqui, cresce novamente, chega no ponto máximo e decresce. E observe que ela passa em dois pontos. Ela passa aqui em -1, nesse caso, e passa aqui em aproximadamente 0,9. Então, vê que ela passa só em dois pontos. Então, quando ela passa em dois pontos, tem duas raízes reais aqui em x. Pode passar até em 3. Né? Uma nova função aqui, uma função qualquer, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, observe. 2 é positivo aqui, concavidade para baixo, concavidade para cima, ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, ela cresce, chega num ponto de máximo, aí diminui, chega num ponto de mínimo e aumenta novamente. Ela passa aqui, ó, em -1,1 aproximadamente, passa aqui em 0,4 e passa aqui em aproximadamente 1,6. Então, observe que ela passa em 3 pontos. Se ela passa em 3 pontos, quer dizer que ela tem 3 raízes. Então, observe que a função cúbica ela pode passar só em 1, pode passar em 2 e até em 3. É o máximo que ela consegue também passar. Né? Então, tá aí. Se ela for negativa, é o contrário, né? O espelho disso aí. Tá aqui, ó. Ela começa decrescendo, se for negativa. Chega no ponto mínimo, cresce novamente, chega no ponto máximo, decresce. A mesma coisa, né? Passando aqui aproximadamente em -0,9, aliás, -1,1, aqui aproximadamente 0,4, aproximadamente 1,6. Tá certo? Alguma dúvida sobre o desenho das funções cúbicas? Quando se tem uma raiz, quando se tem duas, quando se tem três. Se tem uma raiz, só passa em um ponto no x. Se tem duas raízes, ou só corta o x em um ponto. Se tem duas raízes, corta o x em 2 pontos. Se tem 3 raízes, corta o x em 3 pontos. Certo? Vamos construir um gráfico de cada um desses exemplos para ver. Aqui, esse gráfico aqui, a gente construiu o gráfico da função 2x ao cubo menos 2x menos 3x mais 1,5. Então, colocando o intervalo aí de -1,5 até 1,5, a gente substitui na função os valores, menos 5,25, menos 1. Você vai substituindo cada um dos valores, calculando. Aí, quando for zero, vai ser 1,5, né, que é o valor de D aqui, ó, é onde vai cortar o valor de A, o Y, né, ele corta o Y em 1,5. Então, substitui, tá aí. Observe que ele está negativo, aí ele fica positivo, então ele está crescendo. Aí chegou aqui num ponto maior, observe que ele estava em -5,25, está em 0,5, tá? Depois 2,25 e já baixou aqui para 1,5. Então, observe que chegou num ponto aqui maior, já começou a decrescer aqui, ó. Né? -1,5. Aí aqui já começou a crescer de novo, ó, que -1,5 é menor do que 0,75, né?
Então, aqui, ó, é 0,25. Esse aqui é maior do que esse, então observe que a gente consegue visualizar bem esse gráfico aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Quando for 1,5, está aqui, ó, aproximadamente 5,5, ó. Quando for menos 1, está aqui, ó, aproximadamente meio, ó, menos 1, está aqui. Quando for meio, ó, está aqui, foi o ponto máximo aqui, ó, 2,5. Quando for 0, ele passa aqui, 1,5. Entre 1 e 2, 1,5. Está cortando o Y. Quando for 0,5, ó, ele é 0,25 aqui, ó. Quando for 1, está aqui, menos 1,5, e já começa a crescer aqui, ó. Quando for 1,5, né, dá menos 0,75. Está bem aqui, assim, quando for 1,5. E vai crescendo. Se eu botasse mais valores aqui, quando fosse 2, ia estar um valor maior que 3 aqui ou 4. Funções incompletas. A função cúbica, com todos os coeficientes, como nós já tínhamos visto, né? A, B, C e D, diferente de zero, é uma função completa, como está aí. Ó. F de x é igual a x cubo, a x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais 6x, mais d. Todos diferentes de zero. No entanto, uma função cúbica ela pode ter coeficientes iguais a zero. Né? Pode ser o B, o C, o D, qualquer um deles. Né? Pode ser os três iguais a zero, pode ser só um. Se tiver um desses coeficientes iguais a zero, é uma função incompleta. Vamos ver uma a uma. Y é igual a x ao cubo. Observe que aqui o a, ele existe ó, na função. Mas o valor de b, c e d não tem. Então, é função incompleta. Só tem o valor de a. Exemplo, y é igual a menos 2x ao cubo. Uma função cúbica incompleta. Só tem o valor de a. Y igual a x ao cubo mais bx ao quadrado. O valor de a e b são diferentes de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, diferente de zero, só não pode ser zero. Pode ser fracionário, pode ser um radical, pode ser racional, irracional, não importa. A função está aqui. O que tem que ser é diferente de zero. O C e o D aqui, ó, é iguais a zero. Então, é uma função incompleta, faltando C e D. Então, está aqui, ó. Y ao cubo menos 1,5 x ao quadrado. Então, tem um valor de A, que é 1, e o valor de B aqui, menos 1,5. Pode vir o valor de A e o valor de C só. Então, AX ao cubo mais CX. O valor de B está igual a zero, o valor de D também está igual a zero. Então, aqui vem, ó. Exemplo, menos x ao cubo mais 3x. Ó. Pode faltar o valor de B e C, vem o valor de D, menos 1,5 x ao cubo, menos 5. Não importa se é negativo, se é positivo, não importa. Se é fracionário, se é inteiro, se é decimal. Pode faltar só um valor, só o valor de D. Observe que está faltando dois valores, né? Faltava os três, depois os dois, e aqui pode faltar até só um. Tem o valor de A, B e C. Tá aí? X ao cubo menos 6x ao quadrado menos 2x. Pode faltar só o valor de C. AX ao cubo, BX ao quadrado mais D. Tá aqui, ó. Pode faltar só o valor de B. Aqui. AX ao cubo mais 6x mais D. Exemplo. 0,5x ao cubo mais 1,5x menos 2,5. Então, a gente consegue ver aí que existem as funções incompletas, função cúbica, né? As mais diversas possíveis. Tá certo? Dúvidas? Bom. Então,
A função cúbica incompleta escrita na forma geral, está aí, né? Quando o valor de y é igual a zero, o valor de x também é igual a zero, porque se o y for igual a zero, né, o valor de x, vou pegar aqui zero dividir pelo a, vai dar zero, independente do valor de a. Aí vai passar sempre na origem. Essa função sempre passa aqui na origem, por quê? Porque quando o x for zero, o y é zero. Quando o y for zero, o x é zero. Então sempre passa na origem. Seja ela crescente, seja ela com valor de A positivo, seja ela com valor de A negativo. Tá certo? Sempre vai passar na origem, independente do valor de A. Quando a função cúbica falta o C e o D, né? Ela passa aqui ó, em 2 pontos, você consegue ver. Observe que quando falta o D, passa na origem também sempre. Por quê? Porque quando o x for zero, o D vai ser zero também, então passa sempre na origem, que sempre vai estar aqui, ó. O valor de D é o valor onde vai passar vai cortar o Y. Então, vai cortar sempre aqui, ó. O valor Ô, de D. professor, Pois não. esse dele tá representando o que mesmo? Como assim? Não, porque nós tem o A, B e Isso. os D, né? Que nós sabemos Não. que é. O Eu tenho dele o A e o B. representa o quê? Eu tenho o A e o B. Se não tem o valor de D, nós sabemos que, de forma geral, o valor de D sempre corta o Y. Não, Se o eu tô valor de falando D... assim porque a função, no geral, ele só tem o A, B e o C, né? Aí o dele tá Na representando o cúbica Não, tem 4 valores. não, não. Aí é uma função cúbica. Tem A, B, C e D. Numa Ah, tá. função quadrática, que era anterior, é que A, B e C. Não confunda. Entendi agora. Entendeu? Nós estamos falando de uma função cúbica. Não confunda com a função quadrática. É porque eu nunca fiz não, função cúbica não. Está na hora de aprender. Tamo aí. Então, está aqui também, né, com o valor de acento negativo, tá certo? Sempre passando aqui. Se o D for zero, então passa na origem também. Aqui, faltando o valor de B e D, né, passando aqui no D0, é do mesmo jeito, tá certo? Quando D continua sendo zero, tá no mesmo. É só mostrando os gráficos para ver como é que se comporta. Quando o B e o C é igual a zero, né? Tem um exemplo de um gráfico, função incompleta, A positivo, A negativo, sempre mostrando os dois, as duas condições. Quando falta só o valor de D, ainda, passando só na origem, tá aí também. São exemplos, né? Só são exemplos. Olha aqui, ó, quando falta só o valor de C, observe que o D aqui ele passa fora da origem, porque ele tem um D diferente de zero. Sempre que o D é diferente de zero, ele não passa mais na origem. Olha aqui, ó, continua do mesmo jeito, tá vendo? Aqui. Independente, aqui eu botei funções diferentes para mostrar, modifiquei os números. Podendo passar, não passar. Tá certo? Aí seria isso. Aqui eu vou deixar para amanhã, que é aquela... Para amanhã não, para segunda-feira, que é aquela outra parte lá da função que não vai dar tempo de concluir agora, que são os cálculos de como através de uma tabela, né, a gente aí achar a variação. Então, a mesma coisa, achar a equação. Então, agora vai ser a variação da segunda variação dividido pela variação de x. Então, a mesma parte introdutória. Então, a gente vê isso aí na próxima aula. Certo? Dúvida, dívidas? É. Nenhuma, né? Maravilha. Eu vou